Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de rede de computadores sobre o modelo de referência OSI. Sem dúvidas, esse é um dos conteúdos que mais caem dentro quando fala de rede de computadores, um dos que mais cai assim, brincando, né? É modelo de referência, principalmente o modelo de referência OSI, cai bastante, também cai, que a gente vai falar na próxima aula, que é o modelo de referência TCP/IP. Mas normalmente cai muito modelo OSI, até porque são 7 camadas e normalmente o examinador tem aí uma gama maior, obviamente, de poder cobrar numa questão, embaralhando os tipos ali de camadas, seus protocolos, suas funções. Então cai bastante esse conteúdo em prova de concurso. Então vamos falar sobre isso. Uma definição, né? O que seria o modelo de referência OSI? Né? Olha o nome em inglês aí, Open System Interconnection. É um modelo conceitual que divide a comunicação em redes em, como eu falei na aula anterior, no final, sobre uma questão que eu fiz e falei, são 7 camadas, cada uma com funções e protocolos específicos. Então, cada camada vai ter uma função e um protocolo específico. Ela serve como uma referência. Olha só porque ela é um modelo de referência. Para entender como os diferentes componentes de uma rede interagem entre si. Pessoal, uma coisa importante a se pontuar aqui. Não coloquei no slide, mas é importante. Ele é uma referência. Não é que ele seja aplicado, ele é utilizado. Não, ele não é utilizado. Ele serve como referência, para dar uma referência de como funciona uma rede de computadores. Não necessariamente houve aplicação ou existe aplicação do modelo OSI. Ele serve como modelo de referência, beleza? Cada camada tem um papel específico na comunicação de dados. E as camadas superiores utilizam serviços das camadas inferiores. Isso aqui a gente falou na aula anterior. Se você não assistiu, peço que você assista a aula anterior. A gente tem aí, certamente você está aí numa playlist que a gente tem todas as aulas de redes. Então, na aula anterior, a gente falou sobre modelos de referência de modo geral. Vamos falar sobre a primeira camada, camada física, a primeira camada do modelo de referência OSI. Pessoal, vocês vão perceber uma coisa, os slides são bem enxutos, porém, o que tem nos slides é o suficiente para você responder questões de prova. Vai por mim. O que passar do que está aqui dentro dos slides, talvez é o que a banca faz, que é juntar vários conceitos, mas se você assistir, acompanhar nosso curso completo, certamente você terá grandes chances de acertar mesmo que o edital ele mescle vários conceitos. Mas normalmente, quando pede só referência a OSI, tudo que está aqui nos slides são suficientes para você acertar questões. Eu vou mostrar isso no final, quando a gente fizer questões. Qual é a função da camada física? Transmissão de bits brutos. Na verdade, a gente usa até outro nome, geralmente, que são pulsos elétricos, né? Está dizendo que é bits brutos. Mas a gente costuma utilizar também, você pode anotar também, que eu não anotei aqui, você pode colocar pulsos, né? Pulsos elétricos, pode ser isso também. Pulsos elétricos. Né, que são bits brutos aqui, mas são pulsos elétricos. Porque é uma parte mais física mesmo, através do meio físico, como está dizendo aqui, ó, cabos, fibras óticas, etc. Tem o nome do protocolo que é utilizado, né, que ó, tem o protocolo Ethernet, que é um dos mais usados, que a gente usa atualmente. Tem aqui o EIA, TIA232, tem o SONET SDH, mas o mais utilizado, que geralmente cai em prova de concurso, é esse aqui, o modelo Ethernet, que certamente vai falar sobre ele ao longo das aulas. Quais equipamentos que fazem parte da camada física? Isso é importante, você vai ver que todas as camadas que a gente falar, a gente vai enumerar os principais equipamentos, porque tem provas que perguntam para você quais os equipamentos que fazem parte daquela camada. Aqui são os cabos, os hubs e os repetidores. São os que fazem parte da camada física. A segunda camada é a camada de enlace de dados. Qual é a função dela? Ela organiza os bits em quadros, detecta e corrige erros, que é importante, hein? E controla o acesso ao meio físico. Veja que ela tem basicamente 3 funções. E olha, essas funções, todas elas, a gente vai ver em questões, já caíram em prova recente, tá? Que é o quê? Primeira coisa que você tem que memorizar. A camada física, a gente pegou os dados brutos, que são os pulsos elétricos. A camada física não corrige erros, ela só manda, toma aí, ó, pega aí. Né? Lembra que aquela situação que a gente falou sobre o modelo de referência, que a camada inferior manda para a camada seguinte? Então,
A camada física vai dizer, olha, toma enlace, toma aí, te vira com isso aí. O que eu tenho é isso aqui, te vira aí. Então ela não vai corrigir erros. Ela não vai detectar nem corrigir. Ela só vai mandar para cima. Já a camada de enlace, ela vai o quê? Ela vai pegar esses pulsos elétricos, esses bits brutos, como está escrito lá, né? Ou pulsos elétricos, e vai colocar eles em quadros, né? Vai organizar eles em quadros, como está aqui os bits em quadros, vai detectar e corrigir erros, né? Vai verificar, peraí, tem um erro aqui. Ah, tá faltando um quadro aqui. Ele vai lá e solicita novamente para a camada anterior enviar novamente os dados para fazer correção. Então ele já tem esse poder de correção de dados. Os protocolos envolvidos aqui dentro, eles têm esse poder de fazer correção de dados. Ele controla também, isso aqui é importante, ó, o acesso ao meio físico. Protocolos, né? Ethernet, que é o principal, como eu falei agora há pouco para você. O PPP e o HDLC são os principais protocolos, mas o principal é o Ethernet. Os equipamentos, switches e bridges, né? Eles fazem parte dessa situação aqui na camada de enlace de dados, switches e bridges. Camada de rede, né? É o roteamento de pacotes entre redes. Endereçamento lógico, ou seja, endereços IP. Essa é a função da camada de rede. Mas principalmente, como eu coloquei aqui ó, em amarelo, roteamento de pacotes. Essa é a principal função da camada de redes. Quais são os protocolos? O protocolo IP, que a gente vai falar sobre ele futuramente, o ICMP e o protocolo ARP. São protocolos que atuam dentro da camada de rede. Equipamentos roteadores, né? Curiosidade, esse ICMP é aquele protocolo relacionado ao ping, né? Lembra do ping? Não sei se você já faz isso, se você é da área da TI, conhece isso. Você pode pedir ali para o computador um comando que você faz ali no computador para ele poder pingar, né? Então esse protocolo é o ICMP. E temos aqui a camada de transporte. Camada de transporte, qual é a função? Entrega confiável dos dados, controle de fluxo e multiplexação. Pessoal, cuidado com isso aqui, entrega confiável de dados. Por quê? A gente vai ver futuramente, quando a gente falar sobre os protocolos TCP e protocolos UDP, que são os protocolos envolvidos dentro do contexto de transporte, vai ver que o TCP ele é orientado à conexão, ou seja, ele se preocupa com a entrega correta dos dados. Então isso aqui está mais parecido com o TCP. Já o UDP ele não se preocupa com isso. Ele não é orientado à conexão. Então, se chegou ou não os dados, para ele não importa. Ele mandou e pronto. Ele não precisa saber se chegou ou não chegou. Então, assim, muito cuidado. Aqui está falando de entrega confiável, beleza, quando está usando o TCP. O UDP não. Agora, a principal característica, a função da camada de transporte é controlar o fluxo e a multiplexação. A multiplexação, você combinar dois ou mais sinais, né, vários sinais ao mesmo tempo, ou seja, você fazer o controle, um gerenciamento, vamos dizer assim, de sinais. Os equipamentos envolvidos, roteadores e switches, estão envolvidos aqui na camada de transporte, roteadores e switches. Camada de seção, função, gerenciamento de conexões, sincronização de diálogos e pontos de verificação. Isso aqui é legal, hein? E o gerenciamento de tokens. O que seria o gerenciamento de token? Ele vai garantir que os vários dispositivos acessando um serviço vão acessar de forma controlada. Porque imagina que são inúmeros serviços, por exemplo, um servidor. Você tem vários clientes, né, no modelo cliente-servidor, solicitando ali vários acessos. Imagina se esse serviço não tivesse nenhum gerenciamento, todo mundo mandasse e ao mesmo tempo ele atendesse todos ao mesmo tempo. Dá a impressão de que quando a gente faz uma requisição, por exemplo, um HTTP, como eu falei da internet, dá a impressão de que você vai direto lá e pronto. Não tem nenhuma barreira, mas na verdade tem. São várias. Imagina, por exemplo, um site do Google com vários acessos ao mesmo tempo. Então, existe um controle, uma organização, um gerenciamento desses serviços para impedir que vários dispositivos acessem ao mesmo tempo. Apesar de que parece que é acesso ao mesmo tempo, não é assim que acontece. Então, esse gerenciamento de tokens, quem faz é a camada de seção. Os protocolos são o NFS e o RPC. Equipamentos, né, são os servidores e estações de trabalho que estão envolvidas nesse modelo, né? Como a gente falou aqui, um exemplo de servidores, de acesso a servidores. Camada de apresentação, a função formatação de dados, criptografia, compressão e conversão de dados. Pessoal, camada de apresentação
Ela é uma camada antes da camada que vai ser a camada que vai estar ali para o usuário enxergar, que é a camada de aplicação. Então veja bem, qual é a ideia aqui da camada de apresentação? É preparar tudo ali para que o usuário apenas acesse, vamos dizer assim, de maneira agradável, né? De maneira agradável ali aquele serviço. Falar bonito assim, de maneira agradável. Por exemplo, lembra que os dados eles vêm de várias maneiras, vêm lá do meio físico, aí sobe para a camada de enlace, aí só para a camada de transporte, só para a camada de rede, ela é de rede, depois de transporte e tal. Quando ele chega aqui, vai ser feito todo um ajuste nele para ele ficar pronto para chegar na camada de aplicação. A gente pode até associar, né, a apresentação, ou seja, ele vai deixar apresentável aquele conteúdo para o usuário. E para isso ele vai formatar os dados, vai colocar nos dados. Por exemplo, se está assistindo o vídeo, ele vai lá e configura o dado em forma de vídeo. Aqueles pacotes que vieram ali, ele vai organizar e mostrar para você que está assistindo agora esse vídeo em forma de vídeo esses dados. Criptografia também está nessa camada, ele vai criptografar, ou seja, ele vai cuidar da segurança do acesso, comprimir ou converter os dados. Lembra que os dados pode vir de várias maneiras possíveis, diferentes formatos. Ele vai fazer uma conversão e vai deixar apresentável para você ou para outro equipamento também. Imagina, por exemplo, o serviço bancário, né, um caixa eletrônico. Imagina o processo todo para chegar ali um dado, informação no caixa eletrônico. Existe toda uma situação. Existe conversão de dados, porque ele vem de uma maneira bruta, passa por várias situações e ele é convertido para mostrar para você um saldo em tela. Então, essa é a principal função da camada de apresentação. Os protocolos, o SSL, que é voltado para criptografia, camada de segurança, o FTP, que é um protocolo utilizado para transferência de arquivos, downloads principalmente, e o uploads também, e o HTTP, que ele é, como eu falei lá anteriormente, lá no início, ele é utilizado para conexões web, vamos dizer assim, para você fazer conexões via web, né, de serviços web de maneira geral. Então são protocolos relacionados à camada de apresentação. E os equipamentos, servidores e estações de trabalho, porque já está próximo já ali do usuário final essa camada. E a última camada, e a não menos importante, que é a camada de aplicação, que é a interface com o usuário. Destaquei aqui, como falei para vocês, é o que vai aparecer na sua tela, é o que vai ficar bonitinho para você ver, para você acessar, para você poder usufruir daquilo que chegou para você. Ele vai fornecer serviços como e-mail, transferência de arquivos e acesso à web. Se você está acessando agora, é porque você está na camada de aplicação, passou por todo esse processo até chegar à camada de aplicação. Os protocolos envolvidos HTTP, curiosidade, hein? O HTTP está tanto aqui na camada de apresentação quanto na camada de aplicação, assim como o FTP também. Então pode cair na tua prova algo do tipo, perguntando ali sobre HTTP, se está presente na camada de aplicação e de apresentação, correto? SMTP e o POP3, né? Que são aqui protocolos de e-mails. A gente vai falar sobre eles futuramente, sobre todos esses protocolos que geralmente caem muito em prova de concurso. Os equipamentos são servidores, estações de trabalho, navegadores, né? Como falei para vocês, você está na internet, pode ser no celular, ou pode ser no computador, você está com o navegador aberto, são aí os equipamentos, a estrutura utilizada nessa camada de aplicação. E clientes de e-mail. E aqui a gente tem, né, em inglês, né, para variar. Eu trago inglês porque tem banca, né, que traz às vezes em inglês o conteúdo da nossa área, pessoal. Querendo ou não, a gente tem que saber inglês. A gente precisa saber o básico de inglês para a gente poder trabalhar, estudar, né, na nossa área de tecnologia. Então eu trouxe até inglês aqui, porque tem bancas, inclusive, que trazem inglês. Às vezes eu já vi questões que trazem inglês. Então é bom a gente saber também em inglês esses nomes. Ó. Physical Layer, né, que seria a camada de física. Data Link Layer, camada de enlace. A Network Layer, camada de rede, Transport Layer, camada de transporte, né, o TCP, o DPO, tá até aqui a explicação em inglês, a Session Layer, que é a camada de sessão, a Presentation Layer, camada de apresentação, e também a Application Layer, né, que vai ser a camada de interação com o usuário, camada de aplicação.
Eu trouxe um mnemônico interessante para você lembrar e fazer toda vez que você tiver numa prova de concurso. Coloquei numa ordem diferente, de cima para baixo, mas você vai lembrar que na verdade é assim mesmo, ó. Ele vem do protocolo mais baixo, protocolo mais alto, na física até a aplicação, certo? Olha só a mnemônico, FERT, SA, A. Tô na prova, ela faz na prova, faço isso aqui, ó, já fiz, literalmente já fiz isso. Faz na prova, fui lá, ó. Quando apareceu lá o modelo azul, pera aí, um instante, eu fui lá e anotei lá na prova, FERT, SA, A. Pronto. Por quê? Porque a partir daqui, se ele me perguntar uma coisa sobre o protocolo, eu vou lembrar do mnemônico e lembrar qual é o modelo, né? Qual é a camada que ele está perguntando. Qual é a camada que ele quer saber. Eu coloco FERT-SA para eu lembrar do mnemônico, que é física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Beleza? Isso pode ser muito útil na hora da prova. E vamos fazer questões, ver como as bancas elas pedem esse conteúdo. E você vai ver que é exatamente como eu falei. É simples. Assim como foi falado na apresentação há pouco tempo, rapidinho, é exatamente o que você precisa para acertar questões de modelo OSI. Olha, essa aqui é recente, hein? Codevasf 2024. Se eu não estou enganado, o salário Codevasf para analista, salvo engano, acho que é uns 12 mil reais, 10 mil, 12 mil reais. Fiz até um vídeo no meu canal de concurseiro em TI, onde eu falei sobre esse concurso. É um valor bom, né? CLT, você ganha muito bem o salário lá. Julgo útil subsequente referente a DevOps, switches, teoria e políticas de backup e recuperação de dados e Apache. Vamos lá. Um switch opera na camada de enlace do modelo OSI. Olha a importância de você lembrar daquelas... Você saber quais são os equipamentos que estão envolvidos dentro das camadas. Cada quadro recebido, outra palavra-chave aqui, quadro recebido, é replicado a todos os computadores conectados, o que gera problemas de colisão e baixo desempenho. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar situação por situação. O switch opera na camada de enlace do modelo OSI. Pessoal, até aqui, correto. Isso aqui não tem discussão. Isso aqui está corretíssimo. A gente viu que o switch e o bridge, a gente viu que fazem parte da camada de enlace. Até aqui tudo perfeito. Cada quadro é recebido e replicado a todos. Olha aqui o erro. Replicado a todos os computadores conectados. O que gera colisões. Se você fez essa prova com o Codevasf e assistiu às primeiras aulas que eu trouxe, que eu falei sobre, lá no início, né, falando sobre os conceitos iniciais de rede de computadores, sobre topologias de rede, certamente você não errou essa questão. Porque o erro nessa questão está justamente na segunda parte, que ele vai dizer que todos não. Para quem assistiu, se você não assistiu a aula, assista lá, como eu falei. Tem uma sequência de aulas aqui nessa playlist que eu falo desde o início até... Vamos procurar fazer até o final para fechar esse conteúdo de rede de computadores. Então você vai lembrar que, na verdade, não. Ele vai mandar somente para aquele computador, para aquele equipamento que precisa receber informação. Ele tem uma lista de nomes de computadores, de equipamentos, e ele vai enviar diretamente para ele, e não para todos. E não gera colisão. Inclusive, essa é uma das vantagens, né, da topologia estrela, principalmente switch. Porque ela vai evitar colisões. Então a questão está errada, tá? Quem assistiu o nosso vídeo de rede de computadores, falando sobre esses conceitos, certamente não errou essa. Veja aqui que já junta dois conceitos. O que a gente já falou anteriormente sobre a questão da topologia estrela aqui, e o modelo OSI, né? O modelo OSI, que é um modelo de camada, né? CESGRE 2024, BNDES, pessoal, BNDES, hein? É aquele órgão para você ganhar mais de 20k de salário. Olha que pergunta mamão com açúcar para você pontuar e ganhar 20 pila. Olha só, o modelo Open System Interconnection, né, o OSI, é um modelo de referência criado pela International Organization Standardization, né? Standardization, né? Difícil essa palavra em inglês, né? Que permite a conexão entre máquinas homogêneas e define diretivas genéricas
para a construção de computadores independentes da tecnologia utilizada. Esse modelo é dividido em camadas hierárquicas e cada camada usa as funções da própria camada ou da camada anterior. Perfeito. A definição aqui do OSI. Qual é a camada? Aqui você começa a marcar as palavras-chave. Responsável por receber dados enviados pela camada de seção, ou seja, se ela está recebendo, ela está acima da camada de seção, e segmentá-los para que sejam enviados à camada de rede, ou seja, ela está entre a camada de seção e está entre a camada de rede, que por sua vez transforma esses segmentos em pacotes. Aqui é interpretação de texto, muito cuidado, quem é que transforma os segmentos em pacotes? É a camada de rede, tá? Eu não coloquei lá nas palavras-chave, mas o que acontece? A camada de rede, ela vai transformar vai pegar os bits e vai transformar eles em pacotes para poder enviar pela rede. Então aqui a interpretação de texto, tá falando da camada de rede. Beleza, e quer saber que camada é essa? E é aqui que eu falei para vocês, lembra que eu falei? Lembra do mnemônico? Pô, tô na dúvida. Eu vou colocar, ó, FERT, S-A-A. Ele está dizendo que a camada responsável por receber dados na camada de seção. Então, ele está à frente da camada de seção. Qual é a camada de seção? Tá aqui a camada de seção. Ele recebe dados na camada de seção. Beleza? E ele está dizendo e segmentá-los para que sejam enviados à camada de rede. Ele vai enviar para onde? Para a camada de rede. Olha, presta muita atenção nisso. Olha só. Camada de rede está aqui, ó. Ok? Que por sua vez transforma os segmentos em pacotes. Pessoal, qual é a resposta? Olha aqui a lógica, ó. Camada de seção, camada de rede. Quem está no meio delas? Camada de transporte. Pessoal, molezinha. Lembra de uma coisa. A camada superior, a camada acima, vai receber da camada abaixo. Então, ela vai receber da camada abaixo. Então, o que aconteceu aqui, ó, lá no nosso modelo? Tá aqui o modelo, ó. A camada de transporte, ó, ele recebeu da camada, ó, veio em pacote aqui, camada de rede, transformou em pacotes, mandou para a camada de transporte, e a camada de transporte vai mandar para a camada de seção. Beleza? Ponto. É isso. Se você memorizar, por isso que é importante memorizar essa questão aqui, ó. Se você anotou que FERT-SA, peraí, ele está falando que está entre a camada de seção e a camada de rede. Pronto, transporte. Não precisava nem você lembrar o que era, nem a função, nada. Só isso. Então olha só que dica legal, dica maneira. Vale um joinha, né? Vale um like. Dá um like aí, inscreve no canal, compartilha. Vale um like essa sacada legal para responder prova, né? Já pensou para ganhar 20k? Próxima. TRF Primeira Região. Ao analisar um protocolo de comunicação em rede, foram observadas as características a seguir. Vamos lá, olha só as características, muita atenção com isso. Os tipos de mensagens trocadas, por exemplo, de requisição e de resposta. Isso aqui a gente vai entender melhor mais adiante. Qual é o protocolo que faz isso? Requisição e resposta. A gente já falou sobre ele, tá? Você só não pode, talvez não lembre o nome agora, mas a gente já falou sobre ele. A sintaxe dos vários tipos de mensagens. Vou dar um spoiler. Aqui ó, é HTTP. A gente vai falar mais futuramente sobre esses protocolos. HTTP. Aqui eu acho que você já praticamente mata a questão. Já mata a questão. Porque só tem... Você vai ver as alternativas aqui. Só tem uma alternativa que trata de HTTP. Só uma. Porque são dois... No modelo OSI, são duas camadas que utilizam. E aqui só tem uma delas. Então, dá para matar só na primeira... No primeiro estágio aqui. A sintaxe de vários tipos de mensagens, tais como os campos da mensagem e o modo como os campos são delineados. A gente vai falar isso mais futuramente. A semântica dos campos, isto é, o significado da informação nos campos, ou seja, um protocolo que tem todos os dados ali dos campos e semânticas. Regras para determinar quando e como um processo envia mensagens e responde mensagens. Pessoal, um protocolo que trabalha fazendo isso que foi elencado aqui,
nos 4 tópicos, é o protocolo HTTP, que é de requisição e resposta. Lembra que eu falei na internet? Você vai lá, coloca lá youtube.com.br, aí você está mandando o que? Está fazendo a requisição. Está requisitando para o servidor aquele endereço. E o servidor te responde enviando para você o site. Beleza? Então aqui é o HTTP. Então, só de você saber qual é o protocolo, já mata a questão. Considerando as camadas do modelo OSI, o protocolo que define as características que opera na camada, ou seja, o protocolo HTTP é o que ele está perguntando, opera na camada, gente molezinha, camada de aplicação, letra D, já ia cometendo uma gafe aqui, né? Camada de aplicação, lembra que o HTTP trabalha na camada de aplicação de apresentação e de aplicação? Matou a charada. Pronto. Simples assim. Então a gente vai falar futuramente sobre esse protocolo, você vai entender melhor esse protocolo HTTP, que é muito, muito requisitado em prova de concurso. Outra da TRF1, primeira região. Ana trabalha no Departamento de Infraestrutura do Tribunal Regional Federal da primeira região. Ela recebeu um grande número de chamados, relatando o problema de sincronismo na palavra-chave entre as mensagens enviadas. Isso ocorreu porque as mensagens não continuavam a partir do ponto em que estavam, olha só. Em virtude de uma falha na comunicação e sua subsequente recuperação, ou seja, não conseguia recuperar uma mensagem. Outra demanda apresentada foi em relação à falta de, olha a palavra-chave, gerenciamento de token, razão pela qual operações críticas estavam sendo executadas ao mesmo tempo. Lembra que eu expliquei como é que funciona o gerenciamento de token? A camada faz uma gestão. Para que ela faz essa gestão? Para poder evitar que vários dispositivos acessem ao mesmo tempo ali o mesmo serviço, executem o mesmo serviço ao mesmo tempo. Então ele organiza fazendo gerenciamento de token. É essa a função do token, gerenciamento de token. Evitar o quê? Que sejam executadas várias tarefas críticas ao mesmo tempo. Ele faz gestão disso. E ele quer saber, né, qual o modelo OSI de referência a Ana deverá atuar na camada. Então, qual é a camada que ela vai atuar para resolver isso? Pessoal, palavras-chave. Por isso eu coloquei slides bem enxutos com palavras-chave. Você não precisa nem saber o conceito exatamente. É só lembrar as palavras-chave e as funcionalidades e protocolos relacionados. Pessoal, camada de sessão. Lembra que a gente falou sobre a camada de sessão? É exatamente isso. Camada de sessão. Simples assim. TRF, primeira região. É um salário bom, né? Se for analista, você vai lá ganhar os seus mais de 13 mil reais. Se for técnico, mais de 8 mil reais. Tranquilo. Respondendo o modelo OSI. Que beleza, hein? Que bacana. Outra aqui, né? TJ Amapá, né? Salvo engano lá, era nível superior para analista. 7 mil reais. Salvo engano, essa prova foi 7 mil reais. Para ganhar 7 mil reais, não Amapá. De boa, tomando aquele açaí legal. O modelo OSI estabelece 7 camadas de funções que servem como referência para o desenvolvimento de protocolos para a rede de computadores. A camada enlace, olha só o que ele quer aqui, a camada enlace, localizada entre a camada física e a camada de rede. Tem como atribuição, qual é a atribuição da camada enlace? Vamos lá. Conhecer a topologia da rede? Não é. Garantir a entrega de pacotes sem origem de destino, pessoal, isso aqui é função da camada de transporte. Então, garantir a entrega de pacotes é a camada de transporte, tem nada a ver com a camada de enlace. Controlar o fluxo de dados e corrigir erros de transmissão. Opa, isso aqui está aparecendo, hein? Vamos segurar aqui para ver. Realizar a segmentação dos dados a serem transmitidos em pacotes? Não é função. Não é função aqui na camada de enlace. Estabelecer e encerrar conexões físicas entre dois pontos da rede de dados. Também não. Isso aqui não tem nada a ver com a camada de enlace, né? Estabelecer e encerrar conexões físicas não é função da camada de enlace. Pessoal, letra C, controlar o fluxo de dados e corrigir erros. Olha, corrigir erros já ajuda você a matar essa questão, porque essa é uma das principais funções da camada de enlace. Última questão e não menos importante, TRT 15ª Região, São Paulo. Cada camada do modelo OSI realiza um subconjunto de funções relacionados à comunicação de sistemas, tendo as camadas de enlace e rede, respectivamente, a função de, ele quer saber, respectivamente,
enlace e rede. Para ganhar tempo, vamos ver se primeiramente bate a de enlace. Se não bater de enlace, porque quer respectivamente, a gente já elimina e segue adiante. Definir as especificações e níveis de alteração de voltagem? Não. Isso aqui parece muito com a camada física, não é a camada de enlace. Lidar com as solicitações dos aplicativos que requerem comunicações de rede? Também não. Isso aqui não é a função do enlace. Né? O enlace não trabalha isso aqui. Isso aqui está na camada bem mais acima. Estabelecer, gerenciar e terminar sessões entre dois hosts. Não, isso aqui é a camada de, o nome já fala, né? De sessão. Especificar as formas de controlar o acesso ao meio de transmissão. Opa, isso aqui parece com enlace, né? E selecionar o caminho para a comunicação entre dois hosts. Sim, quem seleciona é a rede, né? Ele vai selecionar o caminho entre dois hosts em redes geograficamente separadas, né? A gente vai fazer o roteamento ali dos pacotes. Letra E, controlar a comunicação fim a fim. Nada a ver, tá? Então, pessoal, letra D. É só você lembrar dos detalhes, das funções de cada um das camadas e às vezes também dos protocolos envolvidos. Mais uma vez quero agradecer a sua audiência, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com aquele amigo ou amiga que está estudando para a rede de computadores e precisa da sua aprovação em concurso público.